Lindo. Vou colocar. Então, a gente vai começar hoje o estudo do capítulo 23, e Paulo foi levado ao Sinédrio. Vocês lembram o que é o Sinédrio? Sinédrio é onde se reuniam os... Eu vou só pegar minha Bíblia, já volto. Pode... Os sacerdotes, os fariseus, os líderes religiosos. Eles se reuniam no Sinédrio. Então, Paulo causou um alvoroço no templo. Lembra que no capítulo 21, 22, ele tinha voltado para Jerusalém. Quando chegou lá, ficou sabendo que os judeus estavam suspeitando que ele estava com uma filosofia bem um pouco diferente, né? Que a mensagem que ele estava pregando era contra o judaísmo. Então, no capítulo 22, Paulo fez um discurso explicando, né, que não, quem era ele, o que ele fez e como que ele teve esse encontro com Jesus. Né? Então, esse capítulo 22, quem não estava aqui semana passada, lê pelo menos o capítulo, porque não tem nada de entender, está tudo explicadíssimo aí, né? O testemunho de Paulo, quem ele foi, o encontro que ele teve com Jesus e a transformação dele daí em diante, e a disposição dele, a gente viu isso aqui, né? Que a disposição dele de não só viver para testemunhar, mas morrer pelo nome de Jesus. Ele estava disposto a tudo para servir a Jesus. E a gente viu que, quando ele começou a testemunhar, todo mundo ficou em silêncio, porque ele estava falando na língua deles, mas aí, na maneira que ele foi falando, ao final, que ele foi lembrando dos acontecimentos de Estevão, que tinha sido apedrejado, que ele estava lá e que ele era um desses, e aí ele falou de ressurreição, e aí começou o alvoroço de novo. E foi tão grande que eles queriam pegar ele e matar. Né? E o soldado teve que tirar ele lá de meio e levou Paulo para uma prisão, né? Para apresentar ele às autoridades, porque ele não queria que fosse porque se deixasse no meio do povo, ele ia ser linchado e ia morrer. Então, ele foi levado no dia seguinte perante o Sinédrio, perante os líderes. A gente viu essa palavra Sinédrio lá quando Jesus foi condenado. Né? Ele foi levado perante o Sinédrio também. Né? Depois ele foi levado perante Herodes. A gente vai ver muita similaridade entre esse julgamento de Paulo aqui com o julgamento de Jesus. Tem muita similaridade, tem uma pessoa querendo lavar as mãos, passar a responsabilidade para o outro. Então, a gente vai ver bastante similaridade, só que a gente vai ver também que não era hora de Paulo morrer. Deus ainda tinha planos para Paulo. Então, a gente vai começar, não vamos ler todo, porque eu quero que vocês leiam, nem que seja depois da aula ou antes de dormir, dá uma lidinha no capítulo 23, porque tem muito detalhe, eu vou tentar falar alguns, mas a gente não vai entrar nos mínimos detalhes, não, né? Então, aqui diz assim, Paulo, fixando os olhos no Sinédrio, disse, meus irmãos, tenho cumprido o meu dever para com Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Então, Paulo ali está falando, vocês são meus irmãos, eu vivi aqui, eu fui criado aqui. No capítulo anterior, ele falou que foi instruído por Gamaliel, um homem super famoso, super respeitado pelos sacerdotes. Né? Então, ele falou que a consciência dele estava limpa de que ele tinha sido fiel, né? Que ele não estava negando a lei judaica. E a palavra consciência implica conhecer os próprios pensamentos. Ela pode ser boa ou mal, né? Ter a consciência boa, consciência mal, ou baseia-se também no conhecimento da pessoa, né? Então, a pessoa que sabe a diferença do bem e o mal, pode escolher o bem ou pode escolher o mal. A consciência pode ser aquela consciência que está mais com a tendência do mal ou a tendência mais para o bem, né? A consciência não pode nos guiar, né? Todo o tempo. Às vezes a gente tem que falar, não,
não, isso não está certo. A gente tem que quem nos guia é o Espírito Santo, né? Não é a emoção, não é o desejo, não é a consciência, é o Espírito Santo que nos guia. Em 1 Timóteo 1,12, de 12 a 14, Paulo diz assim: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei a misericórdia, porque eu fiz por ignorância. Então, a consciência dele estava limpa, até quando ele era judeu e perseguia os cristãos, porque ele achou que estava fazendo a coisa certa. Né? Então, havia aquela ignorância no conhecimento, né? Fiz por ignorância na minha incredulidade. Contudo, a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Paulo reconheceu que havia sido blasfemador, perseguidor, injuriador, mas o fez por incredulidade em Jesus. Ele não acreditou. Por quê? Porque ele vivia num ambiente onde ninguém acreditava que Jesus era o Messias. Ninguém acredita. Eu fico pensando assim, na leitura de todo dia, né? A gente está agora na morte de Jesus. E eu fico pensando, não existe ninguém que morou em Jerusalém naquele dia da morte de Jesus que não soube o que aconteceu. Paulo morava em Jerusalém, a não ser que ele estivesse viajando por um longo tempo e não voltado, ele sabia, ele havia visto os acontecimentos, mas não creu, como muitos outros não creram. Hoje, eu escrevi, quem está acompanhando vai ver, colocando assim a comparação, eu estou um pouquinho adiantada, então não sei de hoje o que foi a leitura, mas para a gente entender assim, que Jesus foi o cumprimento da promessa, mas todos os sacerdotes e os fariseus, os estudiosos, os líderes, que deviam ser os primeiros a perceber, né, porque eles estudavam a Bíblia tanto, foram os que rejeitaram e que mandaram prender. Então, a gente tem que buscar a sabedoria do alto, não a sabedoria dos homens, né? O conhecimento do alto. Nós vamos terminar hoje aqui com o Espírito Santo, como que a gente recebe, né, esse conhecimento. Sua declaração foi um repúdio à acusação de ser um judeu renegado. Então, ele tinha sido acusado de ter renegado a fé, né? E ele falou, não, de jeito nenhum, não neguei nada. Ele se dirigiu ao Sinédrio de igual para igual. E ele não estava pedindo desculpa, porque ele era um deles antes, né? Mas ele havia sido transformado. Jesus havia transformado a Paulo. A fé cristã é o cumprimento da esperança messiânica. Então, Paulo tinha recebido aceitado, né, o Messias como o Filho de Deus, o enviado que havia sido prometido. Assim, quem não... Deixa eu ver que dia que foi hoje que eu li. Quem ainda não... Pelo menos vai lá no dia da leitura. O dia de hoje foi no dia 308 que eu li hoje. E lá eu coloquei, relacionado com a morte de Jesus, cada profecia que foi falada lá no Velho Testamento e como que ela foi cumprida na morte de Jesus. Então, assim, aquele plano de Deus para a redenção do homem havia sido planejado lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou, né? Então, assim, por exemplo, que os ossos não fossem quebrados. Quando Deus estabeleceu o sacrifício para os judeus, lá no deserto, até com Moisés, ele falou que os cordeirinhos não podiam ter os ossos quebrados. Ele tinha que ser perfeito, né? Primogênito, e não se podia quebrar os ossos. Tinha que comer toda a carne sem quebrar os ossinhos dele. E a mesma coisa, Deus não permitiu que os ossos dele fossem quebrados. No versículo 10 do capítulo de hoje, aí então ele expressou, né? Aí o que aconteceu? O Supremo, um dos líderes lá, né, que era Ananias o nome dele, Ananias, eu
lendo, alguns historiadores e estudiosos dizem que Ananias era um escravo que, por alguma razão, que eu não li todos os detalhes, se transformou no governador. Então, não sei se por trapaça ou por direito, por conquista, por heroísmo, mas ele se tornou um governador. Então, ele não era uma pessoa que tinha sido preparada para aquele trabalho, ele caiu ali naquela cadeira, né, por alguma razão que eu ainda não sei direito, e ele era, esses estudiosos falaram que ele era muito rigoroso, né, muito rigoroso. Então, quando Paulo, olha só, aqui estava, olha o que Paulo falou, diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordens ao que estavam perto. Então, quando Paulo falou que ele tinha falado de boa confiança, Ananias falou, bate nele aí. Aí, na hora que bateram nele, Paulo contestou. Paulo não sabia que Ananias era o sumo sacerdote, que ele era o líder, senão Paulo não teria ofendido. Então, o que eu ouvi falar foi, ou Paulo estava fora, porque a gente viu, Paulo passou anos viajando, pregando o evangelho para os gentios, né? Então, esse homem pode ter chegado a essa posição e ele não sabia. Mas, eu já me confundi aqui, não era esse, era Félix. Mas Ananias era o líder do Sinédrio e ele não sabia, né? Então, depois eu conserto isso lá na frente. Então, essa controvérsia aconteceu porque os judeus eram divididos em dois grupos, os sacerdotes, que acreditavam na ressurreição, no Espírito Santo, não tanto no Espírito Santo, porque o Espírito Santo tinha sido derramado por Jesus, depois que ele foi embora, mas eles acreditavam que havia espíritos, que havia mais do que um corpo, né? Que depois da morte existia a ressurreição do Espírito e que também podia existir uma ressurreição. Então, Paulo se agregou a esses aí. Então, vamos continuar lendo aqui. Então, Ananias mandou que Paulo calasse a boca, mandou que alguém batesse, e aquilo era contra as leis. Aí a gente vai ver, mais uma vez, o que aconteceu com Jesus. Ele foi julgado contra as leis, ele foi esbofeado também, né? E isso não era permitido. Na lei judaica, antes da pessoa ser espancada ou ser chicoteada, eles eram, ou ser morta, eles tinham que ser julgados, não podia se encostar a mão em ninguém. Inclusive, um dos estudiosos que eu li falou que por isso Jesus falou para ele, quem te bater numa face, oferece também a outra, né? Porque não era uma atitude que devia ser, as pessoas aceitavam com amabilidade, né? Alguém te bater no rosto era uma agressão, assim, mais ou menos uma afronta, né, a pessoa. Então, eles... Deixa eu fechar a porta, porque o Jim está conversando ali, está me distraindo. Então, Elce, gente... Elce, Oi. você estava falando que existem dois grupos. Aí você estava falando dos sacerdotes. Isso, e do dos outro grupo fariseus. e dos fariseus. Isso. Mas qual que é a diferença dos fariseus então para os sacerdotes? Então, vamos ver. Tá bem aqui, ó. Quer ver? Olha. Então, Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e fariseus. Saduceus e fariseus. Bradou ao Sinédrio. Então, vamos ver o que eram os saduceus. Eu até marquei aqui, Mateus 22, procura aí alguém. Mateus 22, 23 a 32. Nós não vamos ler tudo, não, mas só para vocês saberem a diferença entre o fariseu e os saduceus. Os dois eram seguidores da lei, mas o que aconteceu? Lembra que entre o Velho Testamento e o Novo existiu um gap, né? Um buraco ali que ninguém, a não ser que sejam historiadores seculares, não existe relatos na Bíblia daquele período. Então, eles dizem que nesse período houve essa divisão de interpretações da Bíblia entre os saduceus e os fariseus.
Então, os fariseus... Alguém achou? Mateus? Mateus 22, 22 a 32. Mateus 22. Achou, não? Então, eu leio. Fala assim, ó. Então, naquele mesmo dia, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão. Então, os saduceus não acreditavam em ressurreição e os fariseus acreditavam em ressurreição, tá? Essa era a principal divergência entre eles, tá bom? Entenderam? Então, eles emergiram entre os judeus nesse intervalo do Antigo Testamento. Imagino como qualquer ser humano, Paulo tinha os seus momentos de tristeza, debilidade, como qualquer um de nós, né? Ele tinha sido preso, tinha sido esbofeteado, quase mataram, né? Então, ele também teve esses momentos assim. Mas voltando na conversa dele aqui. Ixi, cadê? Atos 23. Vamos continuar lendo, capítulo 23. Irmãos, sou fariseu, filho de fariseu, estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição. Então, o que Paulo pegou? Aproveitou que a divergência entre os fariseus e os saduceus era sobre a ressurreição. A mensagem do evangelho principal era o quê? A morte e ressurreição de Jesus. Então, ele pegou esse tema para poder provocar uma discussão entre eles, e a discussão foi grande, causou uma controvérsia entre eles. Paulo ficou assistindo os dois grupos lá se debatendo, quer ver? Fala assim, ó, os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem todas essas coisas. Houve um grande alvoroço, e alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir incessantemente, dizendo, não encontramos nada errado nesse homem. Então, como Paulo estava apoiando os fariseus falaram assim, ele não vejo nada errado, tudo que ele está falando para mim está certo. Aí houve aquela divisão entre eles, né? Então, de noite, acabou a confusão, Paulo voltou para a cela onde ele estava sendo guardado, e eu acho que deve ter baixado assim, uma depressão, um desânimo, né? Um cansaço, e foi quando ele recebeu mais uma vez a visita de Jesus. Aqui diz, na noite seguinte, o Senhor, está vendo que está o Senhor com letra maiúscula, pondo-se ao lado dele, disse, coragem, assim como você testemunhou ao meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Então, Jesus veio e deu uma palavra de ânimo para ele, né? Não desanima, não, continua, né? A gente ainda tem uma missão a cumprir, não está terminado o seu trabalho, Deus ainda tem um plano, né? Então, a missão de Paulo ainda não estava completa, Deus o estava enviando para levar o evangelho a Roma. E na sua jornada, a gente vai ver daqui para frente, Paulo testemunhou para muita gente, ele teve em contato com muita gente antes dele chegar em Roma, né? Então, quando Deus tem um plano para a nossa vida, ninguém pode impedir, nem o diabo. E Deus coloca... Gente, a coisa mais linda é a gente poder experimentar o cuidado de Deus por nós. Esse fim de semana eu tive uma experiência tão linda, eu falo que a gente não pode ficar sonhando com o testemunho de quando eu aceitei a Jesus, eu quero um testemunho novo a cada dia. E esse fim de semana eu vi no Snapchat do JT que ele estava numa dessas rave aí, essas coisas horrorosas de música, de loucura. E eu fico triste quando eu vejo que ele está indo nesses lugares, que ele vai de acampamento e uma loucura. Aí, de
sábado para domingo, eu não acordei no meio da noite, não consegui dormir. Aí levantei, fui ler minha Bíblia e orei. E aí eu falei, Deus, eu sei que o Senhor está cuidando, né? Como aquela música diz, ainda que eu não veja, ainda que eu não sinta, eu sei que o Senhor existe, né? E aí eu orando, aí eu comecei a pensar assim, Deus, existem missionários pelo mundo inteiro pregando o evangelho, para os índios, para os muçulmanos. Eu sei que existem ministérios entre as prostitutas, entre os viciados, entre qualquer grupo de gente louca, né, dos mendigos de rua, tem gente que vai fazer trabalho com eles. Então, a minha oração naquela noite foi, Deus, coloca gente cristã no meio desse povo, sabe? Que a sua mensagem chegue no meio desse povo e que eles alcancem, né? Que o JT, eu sei que ele tem Jesus no coração, não tenho dúvida, mas está vivendo o caminho dele, né? Então, eu orei assim, falei, Deus, coloca no meio desse povo, desses rapazes e moças, gente para levar a tua mensagem para eles. Aí, passou umas 2 horas, li, aí voltei para a cama, dormi mais um tiquinho, fomos para a igreja. Aí estava saindo da igreja, eu e o Jim, esse rave foi em Beaumont, aqui pertinho, mas ele nem falou para a gente que ele vinha, eu vi porque estava no Snapchat e eu faço de conta que nem vi, né? Porque melhor não me meter. Aí eu saindo da igreja, o telefone toca. Ele, mãe, o que vocês estão fazendo? Estamos saindo da igreja. Ele está assim, o pessoal aqui está querendo ir no In-N-Out Burger, comer um hambúrguer. Podemos passar em casa para falar oi? Eu falei, claro que sim, né? Aí vim de Beaumont, que já estava no caminho de Louisiana, para vir aqui para comer um hambúrguer. Falei, tudo bem, né? Aí eu só entendi tudo isso depois. E aí chegaram aqui, sentaram lá fora, um bando de gente, tudo assim doido, sabe? Os cabelos tudo horroroso. Mas aí sentei na mesa com eles comendo hambúrguer, e eu comendo minha saladinha, conversando. Aí, no meio da conversa, ele fala assim, tinha 2 RVs enormes, com um pessoal mais velho lá, devia ter uns 60 anos. Mas, gente, tão legal, eles ofereceram abraço de graça, mom hugs, e não sei o que, rave moms. E eu falei, que delícia, que bom. Aí fez o café da manhã para eles, para o pessoal, ofereceu o café da manhã e veio. E aí ele leu para mim porque lá eles dão umas pulseirinhas com o nome dos grupos que participam. Aí esse Rave Moms, ele leu para mim o tema do grupo, e era tudo a ver com o que eu tinha pedido, era Deus colocando aquele povo ali dentro para alcançar, para levar amor para esses jovens. Aí eu falei, deixa eu ver. Aí ele trouxe para mim, me mostrou, olhei as fotos, aí eu guardei bem na cabeça o que era, né? Aí eles foram embora, aí eu corri no telefone e fui olhar. Aí, quando eu escutei o vídeo do cara falando, eu não podia acreditar. Era Deus assim, sabe? Você ora de madrugada e Deus te dá a resposta logo no meio do dia. Falei, gente, tinha que ser hoje ele voltar 1h30 de viagem para trás para comer um hambúrguer. Você acha que isso é coincidência? Não, sabe? Isso é providência, isso é cuidado de Deus comigo, falando, eu estou cuidando, sabe? Aí eu peguei o telefone e liguei chorando que eu não aguentava, liguei para esse povo, deixei um recado. Falei, gente, vocês são resposta de oração, sabe? Que Deus abençoe, Deus está usando a vida de vocês. E aí a mulher me ligou, só que eu não podia atender, que foi Halloween, eu estava lá na rua. Mas, assim, encorajou, sabe, esse tipo de interação, né? Eu dizendo para eles como que o ministério deles afetou a minha vida como mãe que está orando, né? É como, assim, um shot de animação, né? De vamos continuar.
né? Eu fiquei pensando, gente, não tem nada que ia me fazer ir num lugar desse, ficar abraçando esses meninos fedorentos, e tem um grupo de pessoas lá fazendo isso, sabe? Então, assim, eu comprei uns, porque elas precisam de ajuda para fazer as pulseirinhas para passar para os meninos. Então, eu vou dar um monte para cada uma de vocês me ajudar a fazer, tá bom? As que estão aqui. Então, gente, Deus existe, Ele é verdadeiro, Ele é real, sabe? E Ele escuta a nossa oração, Ele escuta, e eu já nem sei mais o que orar. Eu já parei de pedir a Deus as coisas que eu quero para o JT. Eu quero que Deus faça o que Ele quer, porque o que Ele quer é muito melhor do que o que eu quero. Então, ultimamente, a minha oração está sendo: Espírito Santo, o Senhor conhece a mente e o coração de Deus. O Senhor conhece o que Deus quer para o JT. Então, a minha oração tem sido assim em todas as áreas. Sabe, eu tenho essa amiga minha que está com câncer, eu falei, Deus, o Senhor, eu quero que ela se cure, eu quero que ela fique aqui mais tempo, mas a tua vontade é perfeita, então eu quero que a tua vontade seja feita, sabe, eu parei de querer a minha vontade, eu quero agora, porque eu sei, cada dia, cada experiência que eu tenho com Deus, sabe, me faz sentir mais e mais que Ele é real. Ele preocupa com as mínimas coisas da minha vida e da sua vida. Então, vamos voltar para Paulo. Então, Paulo foi consolado por Deus naquela noite, né? Jesus veio e consolou, animou. Foi isso que ele fez comigo na madrugada e no dia de domingo inteiro. Deus me animou, me consolou, me deu esperança, né? Me reavivou aquela chama de... Eu já entreguei. Mas, às vezes, a gente fica triste, né? A gente é humano, não dá para... Mas é saber para quem que eu vou levar a minha tristeza e em quem que eu confio. Isso é que é importante, né? Aí, nos versículos 15, o que aconteceu? Na manhã seguinte, né, depois que teve aquela confusão no Sinédrio, os líderes do Sinédrio se juntaram para fazer um complô contra Paulo. Então, eles estavam dispostos, lembra que eles fizeram a mesma coisa com Jesus? Eles se reuniram e procuraram uma maneira como que iam matar Jesus. E aqui era a mesma coisa. E olha só o que eles fizeram aqui. Vou ler tudo. Na manhã seguinte, os judeus tramaram uma conspiração e juraram solenemente não comeriam nem beberiam até que não matasse a Paulo. Mas mais de 40 homens estavam envolvidos na conspiração. E, dirigindo aos chefes dos sacerdotes e os líderes dos judeus, disseram: juramos solenemente sobre a maldição que não comeremos nada enquanto não matarmos a Paulo. Agora, portanto, vocês do Sinédrio peçam ao comandante... Então, já estava com um plano tramado aqui. Peçam ao comandante que leva Paulo para Cesareia, e no caminho de lá, a gente vai armar uma emboscada e vai matar Paulo. Mas aí o que aconteceu? Coincidência? Não, não, não. O sobrinho de Paulo escutou essa conversa. Então, a gente vê aqui que Paulo tinha família, né? Tinha irmãos, tinha filhos, não, porque não fala bem que ele era casado. A gente não sabe, mas é que ele tinha sobrinho. E interessante que Paulo tinha permissão de receber visita. Então, o que o sobrinho fez? Correu e foi contar ao Paulo o que ele escutou. Aí o que o Paulo disse? Vai lá e conta isso para o governador, né? Porque aí eles iam saber lá o que fazer. Olha que interessante, porque Paulo perdeu tudo por Jesus. E até mesmo a família. Dizem que a família abandonou, né? Negou Paulo fazer parte da família quando ele se converteu, porque caiu da posição, né? Paulo seria um desses homens importantes lá do Sinédrio. E quando ele converteu, pronto, caiu, nunca mais, né? Virou perseguido, né? Então, mas Paulo escreveu, olha o que ele escreveu em Filipenses.
eu pensava que essas coisas eram valiosas. Que coisas? Ser poderoso, fazer parte do sinédrio, ter status, né? Mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Jesus, meu Senhor. Por causa dele, eu deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Então, para ele, posição, família, lembra que Jesus disse, quem não deixar pai, mãe, filho e me seguir não é digno? Né? Ele não pede isso de todo mundo, mas aquelas pessoas a quem ele pede, né? Se você disser não, né, você está desobedecendo uma ordem do Senhor. Né? Então, é muito importante a gente estar consciente e prestar atenção na voz de Deus. Né? Por exemplo, esse grupo de mãos que vai lá abraçar os meninos, é um ministério que Deus chamou. Aí, gente, a mulher, eu liguei para ela no dia seguinte, porque ela falou, por favor, me liga, eu quero conversar com você. Aí eu liguei no dia seguinte, eles vêm da Califórnia, no RV, vieram da Califórnia para ficar acampado lá com aquele povo, com aquela música louca, barulhenta. Então, assim, isso é ministério, sabe? É a mesma coisa que ir para a África, morar numa aldeia sem nada. Então, assim, cada pessoa Deus chamou para um propósito, e Deus tem um ministério para cada uma de vocês, para mim. Vamos descobrir, vamos viver uma vida com propósito. Procura esse livro e compra, do Rick Warren. Ele já escreveu o segundo, e o segundo ainda é melhor do que o primeiro, porque o segundo ele escreveu depois que o filho dele cometeu suicídio, e as coisas que ele aprendeu com isso, né? De uma vida com propósito, que a minha vida tenha propósito, que eu possa estar cumprindo o que Deus tem para mim. Né? Não é ficar olhando na internet ou batendo papinho aqui e ali com amigos, isso é bom. Mas será que eu tenho o meu tempo onde eu estou cumprindo o propósito de Deus para mim? Né? Mesmo estando Paulo sob a custódia de proteção, ele recebeu a visita do seu sobrinho. Então, ali parece que era permitido que eles trouxessem comida. Isso foi o que eu li nos documentos que eu encontrei, né? E, pelo que eu entendi também, desde o momento em que esse soldado, esse comandante, encontrou com Paulo, a primeira vez que ele tirou ele lá do povo, lembra que ele perguntou para Paulo, como que você é romano? Você comprou a sua cidadania? Desde aquele momento, eu acho que houve uma certa atração desse comandante por Paulo. Então, ele gostou de Paulo e ele protegeu de alguma maneira Paulo, né? Então, quando ele ouviu falar tudo isso, ele tomou ação logo, né? A gente vai ver o que ele fez. Mas olha só, continuando em Filipenses 3, diz assim, não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência da lei. Então, o que acontecia? Os judeus se achavam super justos. Por quê? Porque eles seguiam a lei rigorosamente. Seguiam todas as tradições, todos os rituais rigorosamente. Paulo falou, não, isso já, além, a justiça que vem da obediência à lei já não é importante para mim, mas sim a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé em que Deus nos declara justo. Então, é com base na fé em Jesus que somos declarados justos, nada mais. Nada mais, não é ser bonzinho, não é fazer caridade, é a fé, não é obedecer, não é ir à missa, fazer ritual, nada disso. É a fé em Jesus que nos justifica, que nos coloca, aqui a palavra em inglês é right before God, né? Que nos faz perfeitos diante de Deus, é o sangue de Jesus. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Então, Paulo não queria só... Eu nunca esqueço que a Ana Pires disse, né, que o morno já não satisfazia ela mais, ela queria mergulhar, ela quer mais. E é isso que Paulo está dizendo aqui.
né? Eu quero conhecer a Cristo, experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele, participando da sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dos mortos. Então, ele entendeu que a maneira dele ressuscitar, da maneira dele alcançar a eternidade, era o quê? Era obedecendo, era servindo, era aceitando a Jesus como Salvador e o sacrifício de Jesus. Paulo compreendeu que o rigoroso cumprimento das leis e tradições que havia aprendido desde bem jovem não tinha valor algum para alcançar o favor de Deus. Ele aprendeu que para que nos apresentemos justos perante Deus, devemos ser justificados por Jesus. Como hoje em dia temos as nossas prioridades erradas, buscamos vidas cômodas, felizes, sem sofrimentos, qualquer coisinha balança o nosso barco, né? Estamos dispostas a perder tudo por Jesus? Estamos dispostas a sofrer por ele? Ou na hora que vem aquele sofrimentozinho, né? Um câncer inesperado, ou uma morte, ou um diagnóstico que a gente não estava esperando, a gente já desespera, né? Muita gente, quando tem uma morte repentina, se vira contra Deus, né? Fica bravo. Eu fiquei sabendo ontem que uma prima longe minha perdeu um filho de 19 anos num acidente de carro aqui nos Estados Unidos, e ela não veio, e ela falando que a coisa mais triste foi ela estar no aeroporto, esperando o filho chegar numa caixinha, né, as cinzas, recebendo as cinzas dos filhos, mas a coisa mais linda é a atitude dela, a fé dela. Eu vi um vídeo do culto que teve para o memória dele, e ela lá na frente cantando, tocando piano e celebrando a Deus, sofrendo. Você vê que ela está sofrendo. Eu mandei uma mensagem para ela, ela fala assim, para onde que eu vou se não for para Deus? Né? Porque o resto é desespero, é vazio, né? Só ele pode me confortar, só ele pode encher o buraco que está dentro do meu coração, né? Então, é isso, gente, pensa bem nisso, é o que eu falo toda vez, a gente tem que encher a nossa vida disso aqui, ó, que é isso que nos prepara para os momentos de dificuldade, para os momentos de luta. É isso aqui que nos anima, que nos conforta, que nos impulsiona, da mesma maneira que Jesus chegou para Paulo e falou, não desanima. Aqui, ó, eu acho todo dia as palavras de Jesus, ser forte e corajoso, não desanima, eu sou com você, cada passo, cada dia, em cada situação, né? Os versículos 23 e 24, a gente vê que Paulo chegou a Cesareia, né? Antes de chegar lá, olha só, interessante. Paulo, havia uma emboscada armada, né? O comandante preparou uma maneira de tirar Paulo de lá. Paulo, gente, um prisioneiro. Olha como que ele saiu de lá. Vamos ver aqui. Assim, ele o levou ao comandante, o comandante falou, não vou ler tudo, não, depois vocês leem. Então, ele chamou 2 dos seus centuriões e ordenou-lhes, prepare um destacamento para levar um prisioneiro, um destacamento, 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros, para levar Paulo para Cesareia. O comandante romano ordenou que ele fosse enviado. Olha só que interessante, Jerusalém era a sede do governo judaico, mas Cesareia era a sede do governo romano daquela época. Deus trabalha de modos surpreendentes e até divertidos. Havia muitos modos que Deus poderia ter utilizado para enviar Paulo a Cesareia. Lembra no começo da carreira de Paulo, da vida dele de missionário, que ele teve que fugir numa cesta? Que os judeus estavam atrás dele, botaram ele numa cesta e desceram ele do lado do muro. Então, aqui Deus já usou uma maneira muito mais sofisticada para tirar Paulo da mão dos que perseguiam. Deus escolheu usar um exército romano para liberar Paulo dos seus inimigos, que, por acaso,
eram os seus compatriotas, os seus inimigos eram os seus próprios irmãos, né, como ele chamou. Soldados, cavalaria, lanceiros, as 3 distintas classes de forças que compunham o exército romano. As extraordinárias precauções tomadas pelo tribuno revelam a seriedade com que ele estava encarando a segurança de Paulo. Os métodos de Deus não são os nossos métodos. Os nossos são limitados, os seus não. Não tente limitar Deus ao pedir que ele responda a oração do seu jeito. Quando Deus intervém, qualquer coisa pode acontecer, muito mais e melhor do que você poderia antecipar, ou até imaginar que pudesse acontecer. O historiador Tático disse que Félix, então aqui eu confundi com o Ananias lá, Félix era cruel e dado à luxúria, e unira o poder de um rei com a mente de um escravo. Ele era impiedoso ao esmagar a oposição e o seu governo ajudou a alimentar a revolta judaica, que começou no ano de 66 depois de Cristo. Então, para esse homem é que Paulo estava sendo levado. Então, imagina, estava saindo lá dos abutres dos sacerdotes, sendo levado para esse homem, mas a gente vai ver no capítulo seguinte da semana que vem que ele ficou impressionado com Paulo. E ele quis que Paulo falasse mais para ele sobre Jesus. Aqui no 24 diz assim: alguns dias depois, tendo vindo Félix com a mulher dele, Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu sobre a sua fé em Cristo. Não, a Bíblia não relata se ele se converteu, se ele foi impactado, mas pelo menos ele estava interessado, né? E ele ouviu. O governador escreveu uma carta para Félix e detalhando o caso de Paulo, né? Então ele colocou tudo que estava acontecendo, que tinha acontecido em Jerusalém, por que eles estavam sendo transportados, e essa era uma maneira, era um ritual normal de fazer quando um preso era levado a uma corte para julgamento. Ele tinha que detalhar todo o processo que estava sendo envolvido com aquele prisioneiro, né? E a gente sabe que Lucas escreveu o livro de Atos, né? Então, Lucas, os detalhes que ele coloca aqui, né? Como que ele viu essa carta? Aonde? Né? Então, a gente tem que imaginar que Lucas nunca imaginou nada. Olha o que ele falou lá no primeiro capítulo de Lucas, quando ele começou a escrever. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foi transmitido por aqueles que, desde o início, foram testemunhas oculares e servos da palavra. Quem eram esses? Os discípulos. Os discípulos já haviam documentado, Mateus documentou, João documentou, né? Mas Lucas, aí ele fala, ele também escreveu a vida de Jesus. E ele fala: eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo. Então, ele foi investigar ele deve ter conversado com Maria, deve ter conversado com cada apóstolo individualmente, com todas as pessoas que tiveram contato com Jesus. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado e excelente, ó excelentíssimo Teófilo. Então, aqui, Lucas estava escrevendo esse relato para Teófilo. Então, eles dizem que o Lucas escutou, né, a carta, porque às vezes quando um presidiário se apresentava, a carta de acusação era lida em voz alta, para todas as pessoas que estavam presentes naquele julgamento podiam escutar. Ou que talvez Paulo tivesse recebido uma cópia e guardado aquela cópia e Lucas veio a ver, né? Essa relação e transferência de responsabilidade entre Lisias e Félix e os sacerdotes, Lisias é o governador, nos lembra de Pilatos ao tentar transferir o caso de Jesus para Herodes. Então, vamos dar uma lidinha aqui onde que ele fala assim, olha, o comandante escreveu uma carta nesses termos: Cláudio Lisias, era ele, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Então, aqui ele explicou tudo que tinha acontecido, né? Os soldados, cumprindo o seu dever, levaram Paulo durante a noite, chegaram
a Antipátride, e no dia seguinte deixaram a cavalaria prosseguir. Então, Paulo ficou por lá. O governador leu a carta e perguntou de que província era ele. Informado que era da Cilícia, disse: ouvirei o seu caso quando os seus acusadores chegarem aqui. Então, o governador ia atender aquela carta, mas ele estava esperando que os sacerdotes, os fariseus, né, os líderes religiosos chegassem para fazer a formal acusação de Paulo. E é o que a gente vai ver na semana que vem, o julgamento de Paulo, né? Vocês se lembram do que Jesus havia dito aos discípulos? Nós vamos ler aqui em Mateus 10, 17 a 20, que eles seriam levados diante das autoridades e que isso seria uma oportunidade para testemunhar o evangelho de Jesus Cristo. Mateus diz assim: tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem com o que dizer, ou como dizê-lo. Naquela hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Não é do Pai Zé, Pai João aqui, não, é do Pai eterno lá, né? O Espírito de Deus. Só existe um Espírito que move, que atua, é o Espírito Santo, né? Existem um monte de religiões e seitas que acreditam em gente que morre, que volta e fala. Não quero falar com nenhum morto, só quero falar com vivo. Jesus, o Espírito Santo e Deus, né? O Espírito Santo é o nosso guia. Então, isso aqui depois eu quero que vocês em casa, fazer de para casa, vai procurando. O Espírito Santo é o nosso guia, ele é consolador, ele é companheiro fiel, ele nos exorta, ele nos corrige, nos leva ao arrependimento. Ninguém se arrepende, você pode ficar arrependido porque foi pego no erro, mas arrepender de alguma coisa que a gente tenha feito ou que faz, é o Espírito Santo que nos convence, intercede por nós diante de Deus, é a única pessoa que pode interceder por nós diante de Deus, é o Espírito Santo. E olha, esse versículo aqui, Romanos 8, 26, faz um highlight na sua Bíblia, fala assim, 26, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo intercede por nós. Ele conhece o coração de Deus. Está lá, ó, juntinho. Ele sabe exatamente o que Deus quer para nós. Ele nos ensina, ele testifica da verdade, que é Jesus Cristo. Ele concede dons espirituais e ele produz em nós frutos para a glória de Deus. Você percebe a presença e a atuação do Espírito Santo na sua vida? Você percebe os acontecimentos do seu dia a dia como presente de Deus ou para você são coincidências? A minha vida não existe coincidência, a minha vida existe providência, existe cuidado de Deus, né? Então, que cada uma de nós possa ter experiências diárias com Deus, do cuidado dele, da presença dele, né, do amor dele, às vezes da correção dele, né, do ensino. Então, que a gente esteja disposta a conhecer mais o Espírito Santo a cada dia. Que Deus abençoe vocês nessa semana.